Que essa paz, né, que nós já estamos sentindo aqui dos nossos irmãos espirituais, possa nos chegar a todos nós. Tá? Nós estamos aqui na casa, né, fazendo um novo trabalho. Estamos fazendo um evangelho com os trabalhadores da casa. Então também todos aqueles trabalhadores, né, que fazem parte da casa também serão convidados, né, para participar desse trabalho. É bem simples, né? A gente vai fazer um evangelho e vamos conversar sobre o evangelho na noite de hoje, né? Vamos escolher um assunto, né? E nesse assunto a gente vai, assim, trocar uma ideia entre nós e entre todos vocês. E todos os trabalhadores da casa, todos, estão convidados, né? A Tânia vai convidar e vão fazer parte também desse trabalho. Cada um pode ter certeza que todos têm o seu dom, né? Jesus disse: as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Não só os trabalhadores, todos nós que estamos aqui, né? Se a gente se inspirar e quiser falar sobre Jesus, quiser ajudar uma pessoa, né? Pode ter certeza que Deus, né, na sua misericórdia, na sua bondade, vai nos inspirar, né, perante uma outra pessoa para que a gente possa ajudar, para que a gente possa consolar, né? Mas no momento aqui na casa seria sobre a gente falar sobre o Evangelho, né? Mas todos nós temos as inspirações. E Jesus também disse, né, numa passagem que ele nos trouxe, que aquele que se envergonhasse dele, ele também se envergonharia perante o Pai. Então nós não devemos ter, se a gente acredita, se a gente tem fé, né? A gente não deve ter vergonha de falar sobre Jesus, de conversar, de falar do Evangelho. Então na noite de hoje, né? A Tânia abriu o Evangelho e caiu sobre a necessidade da encarnação, que é no Evangelho segundo o Espiritismo, né, Tânia? Capítulo 4, o item 25. Se vocês tiverem o Evangelho lá, procura capítulo 4 depois, né? Item 25, ou se quiser ler o capítulo inteiro, é até bom, que a gente vai aprender bastante. Quer ler? Boa noite. Quando nós anunciarmos que vamos fazer o evangelho em grupo, tragam seus evangelhos de casa, né? Vocês podem nos acompanhar na leitura e é mais fácil assim para entender e até para vocês fazerem o evangelho no lar, tá bom? Então nós vamos iniciar aqui, ó. Estamos no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que quer dizer sobre isso? Está falando sobre a reencarnação. Então, estamos dentro de uma doutrina reencarnacionista. Acredito que todos creem nisso, né? Que nós não fomos criados para viver uma única existência. Qual seria o propósito de Deus se nos criasse para apenas uma existência? De nós estarmos aqui, 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra, cada um pensando de uma forma. Então, alguns, né, caminhando do lado do bem, outros, infelizmente, caminhando do lado do mal. E depois, tudo acabaria? Né? Viraríamos o quê? Pó? E nós ouvimos tanto falar sobre a justiça divina, não é isso? Né? Ouvimos tanto falar da justiça de Deus. E qual seria a justiça de Deus? Nos dar uma nova oportunidade, uma nova existência, porque a vida é única, uma só. Uma vez que criados, vamos ser eternos. E assim Ele nos daria uma nova existência para que nós pudéssemos
vir até o nosso plano Terra e aqui reaprendermos aquilo que nós deixamos para trás em existência passada, tá? Então, esse trecho que nós vamos ler agora, ele pergunta assim, ó: será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Não. Todos nós estamos sujeitos à encarnação. Por quê? Porque estamos buscando a evolução. E na espiritualidade, onde nós chamamos de erraticidade é, vamos dizer, o espaço onde nós ficamos quando não estamos encarnados na Terra, tá? Então, lá naquele espaço, nós não temos condições de evoluir, nós temos condições apenas de aprender. Mas a evolução se faz aqui. Por quê? Porque aqui estamos sujeitos às provas diárias, às provações, né? E nós trazemos conosco também os erros que nós cometemos em existência passada e nós temos que corrigi-los junto das pessoas que talvez nós prejudicamos ou deixamos de amar. E por situações que nós causamos com desafetos, né, a nossos irmãos, com atos errados que prejudicamos pessoas, então temos essa nova oportunidade. Então, a reencarnação jamais é uma punição, tá? Então, vamos ler agora um trechinho para que a gente compreenda, olha. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja a execução Deus lhe confiou. Quando nós vamos reencarnar, é tudo muito bem planejado na espiritualidade, né? Nós damos muito trabalho para os nossos irmãos espirituais. Então, nós precisamos voltar. E lá na espiritualidade, eles é como se passasse um filme da nossa vida anterior, e para que a gente se relembre onde nós cometemos os nossos erros, com quem nós cometemos os nossos erros. E a nossa consciência é o juiz, porque Deus ama, não julga, tá? Ele não julga ninguém. Ele nos dá o livre arbítrio para que nós possamos ir e vir, fazer e acontecer. Mas tudo que nós fizermos de errado, nós teremos que reparar. Essa é a justiça dele, tá? Mas ele não julga. E quem é que vai nos julgar? Nossa própria consciência. Acontece aqui conosco isso também, não acontece? Quando às vezes a gente fala alguma coisa que a gente se arrepende, faz algum ato que depois que nós nos acalmamos, porque às vezes nós agimos por instinto, né? Quando nós nos acalmamos, vem o arrependimento, porque eu fiz, porque eu falei, porque eu xinguei, porque eu briguei, não é? E nós nos arrependemos. Esse é o nosso juiz nos cobrando, é a nossa consciência. E assim será na espiritualidade, a nossa consciência vai nos cobrar. E nós pediremos muito, me deixa voltar que eu preciso corrigir o que eu fiz. Tá? Todos nós vamos pedir. E aí nós vamos pedir junto com a vontade de voltar, nós vamos pedir as nossas provas. Eu preciso voltar perto desta ou daquela pessoa que eu prejudiquei, que eu não amei.
Então, como a espiritualidade diz, nós estamos no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, que é para a nossa correção moral, tá bom? Isso é necessário para eles mesmos, pois a atividade que estão obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Então, agora, antes de passar a palavra para o Heraldo, nós vamos cantar uma música, tá? De acordo com o tema que nós estamos falando. Vejam lá no céu quantas estrelas a brilhar. São mundos que Deus nos concedeu para morar. Cada estrela é um mundo, lar de amor profundo que Deus nos concedeu. Vivo feliz aqui na terra, mas sei que a vida impera em outros mundos seus. Há muitas moradas na casa de nosso Pai. Cada estrela é um cantinho de amor e de carinho que Deus vem ofertar. Cada estrela é um mundo, lar de amor profundo que Deus nos concedeu. Vivo feliz aqui na terra, mas sei que a vida impera em outros mundos seus. Posso falar? Então, tudo que ela disse, né, muito bem colocado. Eu só gostaria de lembrar algumas coisas, né? Por exemplo, nós, acho que a maioria de todos nós, principalmente a gente que é um pouco mais velho, já estou na faixa dos 60, né? Tradicionalmente a gente foi criado dentro da Igreja Católica, né? E a Igreja Católica nos ensinava na época sobre o céu, o inferno, né? E o purgatório, né, se não me engano, né? Que seriam, se você cometer um pecado mortal, por exemplo, você vai para o inferno. Se você é um pecador mediano, você vai para o purgatório, né? Purgar os seus pecados e depois você poderia passar ao céu. E se você for uma pessoa extremamente boa, né, que só fez o bem, que não fez nenhum mal, que nunca teve raiva de ninguém, nunca fez fofoca, etc, etc, aí você vai para o céu. Mas eu também gostaria de lembrar que a reencarnação é uma coisa que já vem desde os tempos antigos, né? Em outros países, em outros lugares, né? Mesmo na época dos judeus, na época de Jesus, os próprios judeus já acreditavam de uma certa forma na vida após a morte e acreditavam na reencarnação com o nome de ressurreição. Mas quando veio Jesus, ele nos deixou bem claro, né, no seu evangelho sobre a reencarnação. Naquela conversa que todos devem saber, nesse capítulo tem, né? Que ele teve com um doutor da lei da época, né, um entendido lá, um cientista da época, que ele veio perguntar para Jesus o que ele deveria fazer para ganhar o reino dos céus. E Jesus disse claramente, né? Aquele que não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Aí ele falou, mas como, né? Aí ele falou assim, olha, você é doutor da lei e não sabe disso, né?
das coisas da terra, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus. E o que era a água e o Espírito? A água, antigamente, era todo elemento químico, né? Que era conhecido naquela época. Então, aquele que não nascesse de corpo, né? E viesse do Espírito, né? Não poderia ver o reino dos céus. Então, muitas religiões hoje em dia interpretam essa nascer da água e do Espírito como o batismo, né? Aquele batismo que o pessoal faz com a água, né? Eu já até participei uma vez de um batismo, de uma cerimônia de batismo numa igreja, em que a pessoa coloca a pessoa dentro de uma piscina da água, né? E é batizada. Na igreja católica também, né? O padre faz uma bênção, né? E a pessoa é batizada. Mas não foi isso que Jesus disse, né? Porque João Batista mesmo, aquele que veio anunciar Jesus, ele disse, né? Eu por agora batizo com água, né? Mas virá aquele que batizará todos vocês com o fogo do Espírito Santo, né? Que é Jesus. Então, depois de Jesus nos trazer, dentro da Bíblia tem muitas menções, né? Muitas coisas que falam sobre a reencarnação. Principalmente nesse capítulo aí, se a gente pegar esse capítulo 4 do Evangelho, a gente vai ver várias passagens sobre João Batista, que foi Elias, na encarnação passada, né? Elias era um profeta e depois ele reencarnou como João Batista. Fica bem claro, se vocês lerem essa parte do Evangelho, fica bem claro. Então, Jesus nos anunciou já naquela época a reencarnação, mas com o tempo, né, isso não servia para certas dominações daquela época, né? A gente sabe que tem uma história antiga, que não é muito bonita, né? Mas nós não vamos falar sobre isso. Então, houve assim uma encobertação sobre a reencarnação, né? Eis que veio o Espiritismo. O Espiritismo é aquele que Jesus falou. Quando eu me for, virá aquele, né, o Espírito da Verdade, o Paráclito Consolador, que dirá tudo aquilo que eu disse e muito mais. Então, eis que os nossos irmãos espirituais, através das nossas cabeças, né, sobre o fogo sobre as nossas cabeças, sobre a mediunidade, codificada por Allan Kardec, veio nos trazer essas verdades novamente. Veio nos lembrar tudo que Jesus e muito mais. Então veio nos trazer, veio nos ensinar tudo isso que a Tânia está acabando de falar. Eu não vou falar muito, eu vou passar para o nosso irmão Heraldo para fazer uma complementação. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e também dizer que essa iniciativa aqui da casa é muito louvável, porque ela acaba sendo um espaço democrático, porque ela incita a todos nós a estarmos aqui. E acho que todos nós somos capazes, e inclusive vocês que estão aí, do outro lado. Porque justamente essa doutrina maravilhosa vem nos mostrar que nós estamos aqui para evoluir. Então, a gente tem que aceitar os desafios e tentar fazer o melhor possível. Estar aqui, muitas vezes, é um pouco embaraçoso, a pessoa não tem, assim, vontade de falar em público, né? Mas eu quero dizer que todos nós temos que enfrentar esses desafios, porque a gente está aqui para evoluir, para crescer, então todos nós aqui somos capazes, inclusive vocês, e isso é muito bom para que a gente desenvolva essa questão de estar sendo útil para nós, porque primeiramente a gente está falando para nós mesmos, e para vocês. Então, essa iniciativa, eu espero que vocês possam abraçar e estar aqui também, assim que quiserem, né? Só falar, né, Tânia? E pode vir aqui, eu quero falar uma palavrinha sobre esse assunto, porque todo mundo aqui é capaz, eu acredito que todo mundo aqui tem muita coisa a ensinar, e todos nós estamos aqui juntos para aprender. Com relação ao tema,
esse tema é muito, muito interessante. Inclusive, é uma dos nossos, vamos dizer assim, dogmas, né? É a questão da reencarnação. E ela explica muita coisa que as outras religiões e a própria ciência não conseguem explicar. Porque muitas coisas não têm sentido se não houver a pluralidade das existências. Porque a gente vê muitas injustiças, vê pessoas nascendo já com problemas, vê pessoas que, de repente, se veem com doenças gravíssimas, e a gente fica sem entender isso. E aí, com a questão da reencarnação, onde nada acontece por acaso, a gente acaba tendo um alívio, sabendo que a gente continua e a gente veio de outras paragens, de outras existências. Então, eu vou ler aqui o trecho para dar continuidade. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Então, aqui ele está respondendo a pergunta feita no início, que a reencarnação é um castigo no sentido de que nós continuamos sendo rebeldes. Quanto mais a gente se obstinar em fazer o mal, se obstinar em não seguir os preceitos que Deus quer para a gente, mais tempo a gente vai demorar para evoluir. Porque Deus criou a gente todos iguais, todos simples e ignorantes. Mas por que Deus fez isso? Ele não podia simplesmente criar a gente perfeito, já todo mundo de asinha, voando, cantando, tocando arpinha? Mas não, porque não é isso. Deus, na sua soberana justiça e inteligência suprema, Ele fez tudo para que seja uma evolução contínua. E não tem esse negócio de a gente depois, se houvesse um céu, ficar lá, como eu disse, tocando arpinha. Porque, na verdade, a gente vai adquirindo cada vez mais luzes e mais conhecimento e vamos fazendo parte dessa criação. Então, todos nascemos iguais, fomos criados iguais, mas com essa possibilidade de poder ascender. E essa ascensão se dá conforme o uso que a gente faz desse livre-arbítrio. Se queremos evoluir mais rápido, vamos nos forçar a estudar, vamos buscar, né? Forçar não é a palavra, buscar estudar, buscar crescer, buscar fazer o bem, porque é isso que faz a gente progredir. Não existe, em qualquer coisa que vocês analisarem, não existe nada que há progresso se não houver equilíbrio, se não houver harmonia. Tudo que vocês veem de rebeldia, de maldade, mesmo que haja momentos para aquelas pessoas que executam esses atos, momentos de alegrias, são tudo temporário, porque depois vem a angústia, vem o sofrimento e vem a dor. E isso você pode colocar em tudo, nos prazeres da vida, em todas as coisas que a gente faz, que sabe que é efêmera. Então a reencarnação vem nos mostrar, nos provar que isso é verdade. Porque eu gosto muito de estudar e ver a parte racional das coisas. E até a questão da reencarnação. Eu sempre me questionei, será que isso é verdade? Por que a gente então não lembra das coisas? Seria muito mais fácil eu saber que na outra vida eu fui um bandido, ou fui um péssimo marido, e hoje nessa vida eu estou aqui solteirão e não consigo arrumar um bom emprego. Então pode ser que, se eu tivesse essa noção, eu poderia saber o porquê disso. Mas por outro lado,
também o próprio Evangelho nos explica que o esquecimento é uma dádiva também. Porque se nós soubéssemos das coisas ruins que fizemos, isso seria um entrave para a gente. Poderia nos prejudicar ao invés de nos auxiliar. Mas não é impossível que saibamos quem fomos em outras encarnações, desde que isso seja útil para o nosso desenvolvimento. E existe várias correntes aí que estudam a reencarnação como ciência. E existe a terapia de vidas passadas, que prova que a reencarnação existe, onde é feito estudos, através de hipnose, as pessoas declaram o que foi em outras existências, e se comprova que aquilo que elas relatam, se for verificar os dados históricos, as coisas que elas explicam, aconteceram mesmo. Então, a reencarnação é provada até cientificamente, embora a ciência, por ter muitas metodologias e muitas reticências, elas não querem comprovar isso, não querem aceitar, na verdade. E outra coisa que a gente consegue comprovar é justamente quando a gente vê os prodígios, né? Quando a gente vê aqueles jovens que têm um talento inato. Essa semana mesmo eu recebi um videozinho mostrando um japonesinho, um chinês ou japonesinho, né? Que ele é brilhante, é um músico, parece já ser um Beethoven, um Chopin. Ele é fantástico e tem 4 anos. E aí a gente fala, poxa, que isso? Uns vão falar, não, o garoto é um garoto prodígio. Mas por quê? Porque ele é prodígio e os outros não são. Então, tá aí, já é uma explicação patente. E tem uma outra historinha que é muito interessante, é de um chinês. Eu não lembro os nomes e nem para poder falar para vocês procurarem na internet. Mas é uma historinha assim de um casal que tinha um filho pequeno e um belo dia o marido chega em casa e encontra a sua esposa atordoada. Ele perguntando o que aconteceu. Ela disse, nosso filho Xing, vou falar Xing porque eu não lembro. O Xing começou a conversar comigo hoje. Aí o pai, querida, você está trabalhando demais. Ela deve ter falado papai, né? Não. Então vai descansar. Aí deixa que eu cuido dele. Aí cuidando do menino, ele começou a brincar, né? Perguntando, Xing, então quer dizer que você conversou com a mamãe? Sim, papai, eu conversei sim. Ela ficou muito preocupada e até desmaiou. Aí ele também desmaiou. E depois, esse garoto se tornou um dos poliglotas de maior expressão lá na China. Ele aprendeu várias línguas com tenra idade, ou seja, ele já trazia uma bagagem cultural muito grande. Então, tá aí, gente, a reencarnação é realmente um fato, e ela não é um castigo, e sim, é uma forma da gente crescer, porque você vê que até na vida é assim também. Ninguém passa do jardim de infância para o ginásio e nem para a faculdade sem passar pelos estágios, não é assim? Então, a mesma coisa, nós não poderemos ser espíritos de luz, não podemos ter todo o conhecimento se a gente não passar por esses estágios. E a velocidade do aprendizado cabe a nós. Se a gente quer ir mais rápido, vamos buscar seguir o Evangelho, simples assim. Se a gente quer continuar ainda, ou teimar, ainda não está em condições ainda de ter essa compreensão, vamos sofrer um pouco mais, mas todos chegarão lá um dia. Então, a gente, através da reencarnação, a gente entende melhor por que ele fala bem-aventurados os aflitos, né? Por que a gente tem que sofrer, né? Não tem que sofrer, né? A gente tem que compreender. Se a gente compreender, né, sobre a reencarnação, compreender aquilo que Jesus nos falou, dificilmente a gente vai sofrer. Sofrer um pouquinho, né? Porque o corpo nosso é perecível, né? Dor, a gente vai ter algum tipo de dor, pode ter algum tipo de doença, né? Mas a gente tem que sofrer o mínimo possível, porque tendo esse entendimento, né, espiritual, que nós somos eternos, que nós vamos reencarnar, que nós vamos voltar, que nós vamos ser felizes, né? Então o sofrimento vai minimizar bastante, tá?
aflitos, porque serão consolados. Muitos que sofrem na terra pagam erros do passado. Por isso Jesus nos ensina a semearmos o bem. Assim a dor logo passa e a alegria já vem. Sofrer, por quê? Porque fizemos mal e agora o bem é nosso ideal. Sofrer, por quê? Porque fizemos o mal e agora o bem é nosso ideal. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Muitos que sofrem na terra pagam erros do passado. Por isso Jesus nos ensina a semearmos o bem. Assim a dor logo passa e a alegria já vem. Sofrer, por quê? Porque fizemos mal e agora o bem é nosso ideal. Sofrer, por quê? Porque fizemos o mal e agora o bem é nosso ideal. E encerrando o nosso estudo do Evangelho, a nossa última questão é assim: será que nós só vamos reencarnar na Terra? Não. Quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, ele se referiu a vários outros planetas habitados. Planetas melhores do que o nosso, tá? Então, nós estamos felizes porque estamos aqui na Terra, não estamos? Mas a gente pode ficar muito mais feliz porque tem planetas muito melhor para a gente viver. Planetas já onde não há dor, onde não há sofrimento. Porque à medida que nós evoluímos, o nosso corpo também vai evoluindo. Então, ele vai ficando cada vez mais leve, a gente não engorda. Né? Não há doença, não há dor. Por quê? Devido à nossa evolução moral, a gente não vai acumulando as coisas ruins que a gente acumula, né? São sentimentos pequenos de mágoa, de rancor, de inveja, maledicência. Então, esses espíritos que já vão se libertando desses sentimentos, eles são preparados para reencarnar num planeta melhor do que o nosso, tá? Então, todos nós vamos seguir este caminho, mas cada um ao seu tempo, né? Para evoluir, tá? Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente ouve, a gente vai se modificando e um dia a gente vai habitar, sim, esses planetas com corpos mais leves, como eu disse, sem dor, sem sofrimento. É um sonho, não é? Mas vira realidade, tá? Então, de acordo com o tempo de cada um de nós, tá? Enquanto isso, nós vamos ficando por aqui, né? Vamos aprendendo, vamos estudando o Evangelho, vamos lapidando os nossos defeitos, nos melhorando como pessoas, seguindo o nosso exemplo e guia, né? Jesus, tá bom? Então, essa era a nossa mensagem, tá? E mais uma vez eu repito, né? Quando a gente anunciar que vai ter o Evangelho em grupo, tragam o Evangelho de vocês de casa para nos acompanhar na leitura. Tá bom? Muito obrigado por nos ouvir. E a gente encerra com mais uma música. Essa música, pelo menos o refrão, né? Se todo mundo cantar junto,
uma música de otimismo, né? Para que, como a gente disse aqui antes de começar a palestra, para que a gente chegue em casa hoje assim feliz, né? Com os nossos familiares, para que a gente possa ter uma noite bem gostosa, dormir assim tranquilamente, acordar no outro dia renovado, com a intuição dos nossos irmãos espirituais, né? Então o Alberto vai cantar aqui e no refrão a gente entra todo mundo. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Ele ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Deu tudo certo. Há muitas moradas na casa de nosso Pai.